A atribuição do epíteto de cidade-jardim a Viseu não é de agora. Entre os anos 20 e 30 do século XX, diversos executivos municipais promoveram melhoramentos a nível dos espaços públicos da cidade. As autênticas manchas florestais constituídas pelo Parque do Fontelo e pela Cava de Viriato conjugavam-se com os diversos jardins, alguns de criação recente, e com o crescente número de árvores rodeando as novas artérias urbanas. Os guias turísticos dos anos 40 do século XX e os relatos dos viajantes que demandavam a cidade por essa altura já faziam eco dessa fama de cidade-jardim. A história da Mata do Fontelo começa em 1149, quando o bispo de Viseu, Dom Odório, comprou a herdade de Fontelo. Em 1399, o bispo João Homem dá início à construção do paço, obra continuada por outros prelados que lhe sucederam. No século XVI, por iniciativa do bispo Dom Miguel da Silva, poderoso dignatário da Igreja que ambicionava a tiara papal, senhor de avultada fortuna e gosto renascentista, o Fontelo atingiu o seu máximo esplendor, transformando-se numa das mais exóticas e luxuosas quintas de recreio de Portugal, em voga no século XVI, entre as classes nobres e o clero rico, por influência dos ambientes paisagísticos do Renascimento italiano. Ocupando uma vasta área à nascente da cidade de Viseu, este espaço verde fazia parte da Quinta do Paço dos Bispos, que teve o seu esplendor no século XVI, com o bispo Dom Miguel da Silva, que a transformou numa quinta de recreio. No âmbito desta mudança, foi necessário o abate das árvores, como carvalhos e castanheiros, espécies predominantes e que acompanharam toda a história de Viseu no último milénio. A herdade do Fontanelo, atualmente designada Mata do Fontelo, foi reflorestada com espécies da floresta autóctone, ainda que com espécies exóticas perfeitamente controladas que muito contribuem para o aspecto puro, milenar da Mata do Fontelo. Atravessando várias mudanças ao longo do tempo, a mata acabou em 1926 por se tornar um espaço público, altura na qual a Câmara Municipal de Viseu tomou definitivamente posse do Paço Solar do Vinho do Dão, da mata, de parte dos terrenos anexos ao Fontelo e do jardim, este último, de estilo clássico, renascentista e de inspiração italiana. O loureiro, o medronheiro, a tília, a magnólia e a mimosa são algumas das árvores que predominam na mata. Grande parte das espécies existentes estão georreferenciadas e integram o inventário arbóreo da cidade, bem como um sistema de monitorização para a sua gestão. O facto de existirem muitos arbustos e árvores característicos da floresta natural portuguesa, na Mata do Fontelo, é uma oportunidade e uma significativa mais-valia para a cidade de Viseu. De forma a melhorar a atratividade deste espaço, a autarquia tem vindo a colocar em prática um programa de intervenções que inclui, entre outros investimentos, a requalificação da Mata do Fontelo e da rede de percursos terrestres a ela associados. Com mais de 800 anos, a mata começou por integrar na sua matriz inicial castanheiros e carvalhos, espécies da região. Foi Dom Miguel da Silva, bispo de Viseu, no século XVI, o grande impulsionador, fazendo da Mata do Fontelo a primeira quinta de recreio da região, na altura exclusiva do clero, tendo sido aberta ao público apenas em 1926. A presença de inúmeras espécies foi motivo de inspiração para vários intelectuais, nomeadamente para o escritor Aquilino Ribeiro, o que realça o caráter estético, artístico e cultural da mata, para além da vertente utilitária. Mais recentemente, o projeto Poldra veio dotar a cidade de Viseu de uma coleção e de um percurso de escultura pública de alcance internacional. Algumas destas obras, colocadas na Mata do Fontelo, vieram proporcionar contacto direto entre os vários públicos e a arte contemporânea pública em espaço público, de forma integrada e em relação com os espaços de implementação e implantação das obras, com as suas cargas simbólicas e históricas. Coexistem hoje, no Fontelo, espaços e obras que se ligam à cidade de Viseu de formas distintas, mas que contribuem de igual forma para acentuar o caráter único desta mata, quase milenar. A Mata do Fontelo é hoje um espaço frequentado pelos vizienses para a prática de desportos ao ar livre, para caminhar, desfrutando de uma bolsa de natureza extraordinária localizada dentro da cidade de Grão Vasco. Grão Vasco é considerado o principal nome da pintura portuguesa quinhentista. Nasceu em Viseu
e exerceu a sua atividade artística na primeira metade do século XV. A Sé é o monumento mais conhecido da cidade de Viseu. Foi implantada no local onde existira um templo primitivo da época suevo-visigótica, cuja estrutura foi recentemente revelada por escavações arqueológicas. Começou a ganhar forma no século XII, com o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, e sofreu uma profunda renovação no século XIII, durante o reinado de Dom Dinis. Em frente, a Igreja da Misericórdia, edificada no século XVI, sob a orientação de Dom Jorge de Ataíde, bispo de Viseu, foi requalificada no século XVIII, adquirindo então a feição e a majestosidade barroca que ainda hoje mantém. Viseu, a melhor cidade para viver em Portugal, distingue-se igualmente pelo extremo cuidado colocado na limpeza da via pública, realizada com equipamentos amigos do ambiente. O município trata com o maior carinho e cuidado as ruas da cidade, permitindo a todos os vizienses e a quem visita a maior cidade do interior de Portugal uma experiência única também no capítulo da limpeza urbana. Todos os dias, centenas de jardineiros cuidam de todos os espaços verdes da cidade de Viseu. A plantação de árvores é observada com todo o cuidado, respeitando pressupostos estéticos e ambientais. Há quase um século que estes cuidados diários se repetem, garantindo imaculada e referencial limpeza do espaço público, jardins e espaços verdes cuidados de forma exemplar, para deleite de todos aqueles que frequentam a cidade. As árvores, muitas delas centenárias, recebem permanente atenção, poda e classificação realizada diversas vezes por ano, garantindo a saúde arbórea de Viseu e a segurança de todos os que utilizam estes espaços públicos. Mas na cidade, estes espaços são vividos em todas as dimensões. Já foram atribuídos 24 talhões nas hortas comunitárias da Quinta da Cruz, sendo que 19 estão a ser cultivados por famílias vizienses para autoconsumo. 2 talhões das hortas comunitárias da Quinta da Cruz foram entregues pelo município de Viseu à Nicho, associação cultural, que nestes terrenos de cultivo tem desenvolvido o Hortas de Deméter, um projeto artístico para a inclusão social. Esta iniciativa foi desenvolvida ao abrigo do programa Parties and Heart for Change, financiado pela Fundação Carlos Gulbenkian e pela Fundação La Caixa, contando ainda com o apoio da autarquia viziense através da Quinta da Cruz, Centro de Arte Contemporânea. O gosto pela horticultura e pela natureza mistura-se agora com as vertentes das artes visuais e performativas, resultado de um conjunto de vontades de âmbito social, ambiental e artístico. Este projeto junta-se a outros para potenciar um dos eixos estratégicos da Quinta da Cruz, Centro de Arte Contemporânea, na sensibilização e consciencialização para a sustentabilidade e preservação do património natural através das práticas artísticas. O rio Pavia rasga um trilho natural que guia o passeio pelas suas margens. Apesar da envolvente cosmopolita, os sons da água corrente e o aroma fresco dos seus verdes conseguem transportar-nos para um ambiente tranquilo e relaxante, apreciando as árvores da espécie salgueiro chorão que recaem sobre o leito do rio e, em dias de brisa, dão um toque harmonioso e peculiar ao parque. Junto ao campo da Feira de São Mateus, é possível descansar na relva junto ao espelho d'água. Maravilhem-se com o jardim da Casa da Ribeira e deixem-se invadir por todas as sensações e experiências proporcionadas. Não muito longe, e ocupando uma área de cerca de 30 hectares, a Cava de Viriato é uma fortificação octogonal, com muros de terra rodeados por um fosso, cujo diâmetro interior é de 640 metros. Tendo os muros uma largura na base da ordem dos 30 a 35 metros, uma tal configuração parece ter melhor explicação nas cidades-acampamentos muçulmanas do que o melhor exemplo conservado é a de Samarrã, no atual Iraque. Subindo do Rocio para o Museu de Almeida Moreira, no Largo Major Teles, encontramos um pequeno jardim com tonalidades deslumbrantes,
oferecidas por amores perfeitos, petúnias, rosas, tagetes, begónias e agapantos, o Jardim das Mães. O Jardim de Santo António é um pequeno recanto natural no centro da cidade de Viseu. Este é o primeiro jardim sensorial da cidade, adaptado a cidadãos invisuais, para que também eles possam experienciar todas as sensações e aromas deste espaço. Santa Cristina era o orago da ermida medieval que outrora aqui existiu e que deu nome ao jardim. Neste espaço, o alvoroço dos meios de transporte que circulam na rede de caminhos que o rodeiam é apaziguado por melodias criadas pelas aves que ali encontram repouso e alimento. Aqui crescem algumas espécies vegetais fascinantes como a olaia, o castanheiro da Índia, a árvore do âmbar, a tília, o abeto, bem como todas as imponentes palmeiras. A majestosa estátua em bronze representa Dom António Alves Martins, condenado a fuzilamento neste espaço em 1834. Escapando a esse destino, foi, posteriormente, nomeado Bispo de Viseu e Ministro do Reino. Mas Viseu Cidade Jardim é também um complexo de rotundas e avenidas faustamente cuidadas, em que o verde impera, trazendo à cidade uma moldura verde, promovendo a qualidade ambiental e o bem-estar da população residente e de todos os que visitam a cidade. A circunvalação é um dos exemplos desta arborização que prolonga de forma natural os grandes espaços verdes de Viseu. Viseu é uma das maiores cidades do centro de Portugal, sede de um município com cerca de 510 km² de área e 100 mil habitantes. Para além de capital, distrito e de concelho, Viseu é igualmente sede de diocese e de comarca. Viseu é a cidade portuguesa com melhor qualidade de vida e é conhecida como a cidade das rotundas, sendo considerada uma referência europeia relativamente ao planeamento urbano e à construção de infraestruturas. A cidade é servida por uma complexa e moderna rede viária, fazendo ligação a todos os concelhos do distrito, bem como aos portos mais próximos, às fronteiras espanholas e às principais cidades portuguesas. Viseu é também servida por transporte aéreo, disponibilizando um serviço público diário, regular, de linha aérea regional com ligação às principais cidades de Portugal. Viseu é uma cidade atrativa para viver, investir, trabalhar, educar, estudar e visitar, com um elevado padrão de qualidade de vida, sustentabilidade, inclusão social e coesão local e um modelo competitivo e internacionalizado de desenvolvimento económico. A cidade, nos seus espaços centrais, caracteriza-se pelas suas atividades político-administrativas, comerciais e de serviços. O setor agrícola ocupa apenas 2% da população ativa, que se dedica maioritariamente à horticultura, fruticultura e vinicultura, destacando-se como principais produtos produzidos os vegetais frescos, a maçã Bravo de Esmolfe e os vinhos maduros de Ocdão e os verdes de Lafões. O Parque Aquilino Ribeiro, com cerca de 3,5 hectares, encontra-se em pleno centro de Viseu, com várias entradas, sendo a principal feita em frente à Escola Secundária Alves Martins. Situado na cerca do antigo convento de Santo António de Mansorim, com origens na Idade Média, o convento terá sido comprado em 1635 a uma filha do chantre Gaspar de Abreu, tomando posse a Ordem Terceira de São Francisco. Em 1641, na cerca, Frei Gregório de Jesus manda plantar 600 pés de carvalhos e castanheiros, tendo o seu sucessor, Frei Belchior dos Reis, enriquecido a cerca com mais árvores e enxertos no pomar. Em 1955, o quartel é demolido e nasce assim o parque, segundo projeto do arquiteto paisagista António Viana Barreto. Caminhos empedrados, de traçado também circular, atravessam a área arborizada, onde se encontra um parque infantil. O parque é atravessado por regato artificial, com margens naturalizadas com pedras, culminando num lago com repuxo,
e percorrida por caminhos de madeira, pontuados por mesas e bancos para zonas de estar. Junto ao lago, uma esplanada, intencionalmente, prolonga a margem, permitindo um maior contacto dos visitantes com o mesmo. O lago é enquadrado por camélias, magnólia de flores grandes e ciprestes. A norte, encontra-se um grande relevado enquadrado pela pequena capela maneirista de Nossa Senhora de Vitória, para aqui trasladada em 1956, e pela Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, cuja frente está voltada para o Rossio de Viseu, com acesso por escadaria. A região demarcada do Dão foi instituída em data desconhecida do ano de 1908 e situa-se no centro de Portugal, na província da Beira Alta. Foi a primeira região demarcada de vinhos não licorosos do país e a segunda região demarcada de vinhos do país. A região do Dão é conhecida como a Borgonha portuguesa. Os vinhos desta região são vinhos gastronómicos com acidez excepcional de aromas complexos e delicados. O seu caráter, complexidade, elegância, equilíbrio, maturidade e potencial de envelhecimento combinam de forma perfeita com a gastronomia local. A linha do Dão, antiga linha ferroviária entre Santa Combadão e Viseu, desativada em 1988, foi transformada em 2011 na lindíssima Ecopista do Dão. Com 49 km, é a ecopista mais comprida de Portugal e talvez também a mais bonita. É fácil de percorrer, de bicicleta ou a pé, pois não tem subidas significativas e tem um pavimento firme, cimentado, liso e confortável, que é pintado a azul no concelho de Santa Combadão, verde no concelho de Tondela e vermelho no concelho de Viseu. Um dos lugares mais espetaculares da ecopista é a Ponte de Mosteirinho, que é também o principal monumento da povoação. Aqui poderá meditar da razão de ser de um dos mais extraordinários engenheiros franceses, com obras dos dois lados do Atlântico, ter escolhido esta paisagem para construir uma soberba ponte metálica, de onde podemos observar a grandeza montanhosa da Serra do Caramulo. Dizem que a linha terá sido construída pelo empresário Henri Bournet, que a recusou, e foi o Visconde da Macieira e o Conde da Foz quem empreitaram a ferrovia. A Quinta da Cruz é um lugar singular situado fora do perímetro central da cidade e um território inspirador, onde a natureza e a arte se encontram, contaminam e criam sinergias únicas. Adquirida por Nicolau de Mendonça Falcão do Amaral nos finais do século XVIII, a propriedade tem uma extensão de 10 hectares de área verde, ornamentada por espécies exóticas que dialogam de forma harmónica com elementos autóctones e que reativam uma memória coletiva neste espaço. Atual propriedade da Câmara Municipal de Viseu, a Quinta da Cruz reabriu ao público em 2014 como um motor de atividades culturais com múltiplas preocupações que se manifestam nos âmbitos da arte, natureza e comunidade. A consagração institucional deste epíteto, cidade-jardim, está documentada desde 1935 através da promoção turística desenvolvida pela Comissão de Iniciativa e Turismo de Viseu, uma das dezenas de entidades similares criadas pelo regime republicano em 1921 para o desenvolvimento do turismo a nível local. Responsável pelo surgimento dos primeiros cartazes turísticos da cidade em 1928, a referida comissão, já sob a presidência de Almeida Moreira, diretor do Museu Grão Vasco e vereador responsável pelos jardins da cidade desde 1918, decidiu renovar a imagem turística da cidade com um novo concurso dirigido a artistas para a apresentação de um cartaz de propaganda turística a Viseu. A 17 de maio de 1935, foi aprovada por unanimidade a proposta de Manuel de Gouveia, artista do Porto. O cartaz representava o claustro renascentista da Sé, ostentando a legenda Viseu, cidade, jardim da Beira.
Esse documento, pouco conhecido, cuja preservação e disponibilização devemos à Biblioteca Nacional, atesta, pois, a valorização, desde há 80 anos, dos espaços ajardinados como qualificação da paisagem urbana e imagem de marca de Viseu. Originário dos anos 30 do século XX, Viseu Cidade Jardim é o primeiro e mais duradouro slogan turístico de Viseu. A sua formal e muito profusa adoção no plano promocional da cidade resulta da ação da Comissão de Iniciativa e Turismo, administrada à altura pelo vereador Francisco Almeida Moreira, o Capitão. Mas este slogan é, para Viseu, muito mais do que um slogan. É a assinatura da sua marca, da sua identidade nos planos cultural, urbanístico, ético, social e de lifestyle. Marca, hoje, histórica, que confere à cidade de Viseu e à sua condição de destino turístico uma pele patrimonial e vintage, humana e de bem-estar. Na verdade, já desde o século XIX que é evidente a preocupação do município e da comunidade local na construção de jardins públicos e de parques de natureza, assim como na valorização natural da paisagem urbana. É nessa senda que surgem o passeio público da Cava de Viriato, o Rocio del Rei Dom Fernando, a atual Praça da República, ou o ajardinado Largo Alves Martins. Já ao tempo de Almeida Moreira, entre as décadas 10 e 30 do século passado, o Executivo Municipal decide proceder ao ajardinamento do Largo Mouzinho de Albuquerque, à arborização de artérias como a atual Avenida Alberto Sampaio, ou a de espaços como o Campo de Viriato, à construção dos hoje emblemáticos Jardim Tomás Ribeiro e do Jardim do Largo Major Teles, atual Jardim das Mães. Paralelamente, a mata e o Jardim do Paço do Fontelo são definitivamente entregues ao município, conhecendo melhorias e uma reorganização. Fontelo, que evidencia, por sua vez, alicerces bem mais antigos desta cidade-jardim por ação do espírito renascentista de Dom Miguel da Silva, no século XVI. Símbolo de civilização e modernidade, a cidade-jardim é também a afirmação distintiva e indelével de uma identidade local e do seu discurso de representação e promoção no dialbar da procura turística interna e externa. De algum modo, esse posicionamento de marca determinou muitas das dinâmicas subsequentes. É o caso histórico da organização do Parque da Cidade, em 1955, denominado de Parque Aquilino Ribeiro a partir de 1974, e as recentes operações na Quinta da Cruz e no Parque Urbano de Santiago.